Bnei Israel são ameaçados por um gigante filisteu. Logo, os filisteus descobriram que o rei judeu não era mais um líder forte como antes. Ele ficava frequentemente deprimido e permanecia em seu palácio. Os filisteus achavam que agora eles tinham a chance de se vingar dos judeus. Eles imaginaram que Saul estava fraco demais para derrotar seus inimigos, como ele havia feito no início de seu reinado. Os filisteus reuniram corajosamente seu exército bem no meio da terra de Jehudá, em um local chamado Éfes-Danim. Saul mobilizou o exército judeu para a guerra. Os dois exércitos se enfrentaram em duas montanhas. Havia um vale entre elas. Hashem planejou tudo isso para tornar Davi grande e famoso. Os filisteus enviaram um gigante chamado Golias no vale entre as duas montanhas. Só sua aparência já era suficiente para apavorar qualquer um. Ele tinha pouco mais que 6 amotos, cerca de 3 metros de altura. O teto de sua casa provavelmente tem cerca de 2,5 metros de altura. Imagine um gigante chegando até a metade do andar seguinte. Golias era imensamente poderoso. Além disso, ele usava uma pesada armadura de cobre. Consistia em camadas de lâminas sobrepostas, como as escamas de um peixe. Não havia abertura onde uma flecha pudesse penetrar. Seus ombros e pés estavam protegidos com enormes placas de cobre e sua cabeça com um capacete de cobre. Segurava na mão uma longa lança de ferro com cabo de madeira. Um criado caminhava à sua frente com um escudo para protegê-lo de qualquer lança ou flecha que pudesse ser direcionada a ele. Era de fato uma visão assustadora de se ver. Do vale, Golias berrou bem alto para todos os judeus ouvirem: Não se incomodem em ir à guerra, eu tenho um plano melhor. Caso vocês não saibam quem eu sou, irei informá-los. Eu sou o famoso filisteu que matou seus sacerdotes Hofni e Pinhas, e levou seu Aharon, a sua arca, contendo as 2 tábuas com os 10 mandamentos, em uma batalha que travamos. Agora ouçam, judeus. Escolham qualquer homem para descer aqui e lutar comigo. Se ele vencer, nós, filisteus, seremos seus servos. Se eu ganhar, vocês se tornarão nossos servos. De qualquer modo, o que vocês judeus têm a perder? O que importa se seus senhores são os filisteus ou Saul? É tudo a mesma coisa. Quanto a nós, filisteus, estamos arriscando muito mais, porque podemos perder nossa liberdade. Golias era um idólatra. Ele não acreditava no poder de Hashem. Suas palavras sugeriram algo que ele não se atreveu a dizer abertamente. Deixe seu Deus descer do céu e lutar comigo. Até ele é imponente contra mim. Era isso que Golias quis dizer quando falou: Deixe um homem descer até mim. Deixe Deus, o homem de guerra, descer do céu. Os judeus entenderam. Todos ficaram calados. Ninguém entre os Bnei Israel tinha chance contra o gigante ameaçador. Não que houvesse escassez de heróis entre os judeus. Havia o bravo general de Saul, Avner, cuja força era lendária. As pessoas costumavam dizer: é mais fácil mover uma parede de 6 amotos, 3 metros de espessura, do que mover um dos pés de Avner. Mas até Avner não era páreo para o guerreiro vestido de ferro Golias. Golias zombou: Bem, judeus, vocês não têm nada a dizer a si mesmos? Acabei de amaldiçoar seu exército e zombei de vocês. E tudo que ouço é silêncio. Me deem um homem, vamos lutar. Os judeus ficaram aterrorizados. Logo, os filisteus, seus inimigos, se tornariam novamente seus senhores. Como Bnei Israel odiavam perder sua liberdade, mas eles não viam como vencer Golias. Golias vinha ao vale 2 vezes por dia, por muitos dias seguidos. Ele repetia sua mensagem ameaçadora todas as manhãs e noites. Ele cronometrou seu discurso para coincidir exatamente com o tempo de oração judaica. Ele esperava que todos os judeus saíssem para ouvir seu discurso e se distraíssem de orar ao seu Deus contra ele. Que oração Golias queria que Bnei Israel perdesse? Era o Shema, em que Bnei Israel declaram que Hashem é o único poder. Seu Zerut é tão grande que os ajudaria a derrotar seus inimigos. Por mais que Golias zombasse de Hashem, no fundo de sua mente ele ainda se sentia mais seguro se os judeus não pedissem ajuda a ele.
Davi na frente da batalha. Ishai estava velho demais para ir à guerra, mas seus 3 filhos mais velhos eram soldados. Davi não havia sido chamado para lutar. Ele estava sempre cuidando do rebanho de seu pai ou no serviço de Saul, tocando sua harpa para o rei. Mas Rachem queria que Davi fosse para a linha de frente. Ele fez isso da seguinte maneira. Ishai disse ao seu filho Davi: Seus irmãos estão em guerra e não estão em casa há 30 dias. Portanto, quero que você os visite e traga algumas mensagens minhas. Antes de tudo, descubra como eles estão. Também quero enviar alguns pacotes de comida. Pegue grãos secos e torrados, que não apodrecem, para que possam armazená-los por muito tempo, além de 10 pães frescos. Além disso, pegue 10 queijos para dar ao oficial encarregado da divisão de seus irmãos. Então traga de volta para mim o objeto que seus irmãos deixaram na cozinha do exército como garantia pela comida. Pague pela comida que eles pegaram. Uma outra mensagem importante. Você sabe que eu sempre insisti que antes que alguém da nossa família fosse à guerra, ele deve dar um guet à sua esposa. Seus irmãos estavam com tanta pressa que não fizeram isso. Por favor, diga-lhes agora para dar um guet para suas esposas. Um guet é um documento que declara que o marido se divorcia da esposa. Ishai queria que seus filhos dessem às esposas um tipo especial de guet que declarasse: caso eu não volte depois da guerra, minha esposa estará divorciada. Se o marido retornasse, o guet não se aplicaria. Ishai pediu a Davi: por favor, se apresse e cuide dessas tarefas para mim. Davi acordou cedo na manhã seguinte, porque estava ansioso para cumprir a mitzvah de honrar o seu pai. Ele arranjou alguém para cuidar das ovelhas, pegou tudo o que seu pai havia dito e correu para o campo de batalha. Quando ele chegou, os soldados tocavam trombetas. O exército estava entrando em formação, preparando-se para a batalha. Davi deixou seus pertences aos cuidados de um soldado num comando. Ele foi para a frente da batalha, onde sabia que encontraria seus irmãos. Quando se encontraram, Davi primeiro perguntou sobre o bem-estar deles. Antes que tivesse a chance de dizer algo mais, Golias, que já estava no vale, mas agora queria amedrontar os judeus mais ainda, apareceu na montanha onde o exército judeu estava localizado. Ele aterrorizou os soldados judeus, repetindo seu discurso zombador, exigindo que eles enviassem um homem para combater. Os judeus fugiram em pânico diante de Golias. Davi, no entanto, confiou em Rachem e ficou parado, ouvindo o gigante até que ele terminou de falar. Os soldados judeus estavam todos discutindo as últimas notícias. Você já ouviu o que o rei Saul prometeu como recompensa para quem derrotar Golias? Número 1, ele o tornará rico. Número 2, ele o deixará casar com sua filha de graça. Naquela época, um noivo pagava ao pai da moça pelo privilégio de se casar com ela. Número 3, ele isentará a família inteira do homem de pagar impostos ou trabalhar para o rei. O coração de Davi se agitou de raiva quando ele ouviu o discurso arrogante e zombador de Golias. Que terrível Rihul Hashem! Esse filisteu recusava-se a admitir que Deus está no comando do mundo. Davi sentiu-se obrigado a defender a honra de Hashem. Ele acreditava plenamente que Hashem o ajudaria. Mas mesmo se não ajudasse, estava pronto para desistir de sua vida por causa de Hashem. Davi era humilde demais para anunciar: diga a Saul que eu quero lutar contra Golias. Ele, portanto, apenas tentou chamar a atenção das pessoas para si mesmo. Ele perguntou aos que estavam à sua volta: o que você diz que o rei quer dar àquele que derrotar Golias? Pessoalmente, acho que nem é necessário. Sua principal recompensa será que ele livrará Bnei Israel dessa desgraça. Como esse filisteu incircunciso ousa zombar do exército de Deus vivo? As pessoas próximas a Davi repetiram a recompensa por derrotar Golias. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, ouviu a conversa. Ele gritou para Davi: por que você veio aqui? Com quem você deixou as ovelhas no deserto distante? Existem leões e ursos ansiosos para matar por comida. Quem sabe o que eles estão fazendo enquanto você está aqui? Eu conheço você muito bem. Você estava curioso para ver a ação, certo? Você deve estar com inveja de seus irmãos mais velhos que estão no exército.
Eliabe não sabia que Davi veio a pedido de seu pai. Ele assumiu que tinha sido ideia de Davi e que ele deixara as ovelhas sem cuidado. Devemos entender que Eliabe tinha um bom motivo para reprovar Davi. Como irmão mais velho, ele se sentia responsável tanto pelo irmão mais novo quanto pelas ovelhas. Caso algo acontecesse, o pai culparia Eliabe. Eliabe ficou furioso. Ele nunca deu a Davi a chance de se defender. Por causa desse surto de raiva, Hashem não o escolheu como rei. Davi respondeu humildemente: O que eu fiz de errado dessa vez? Eu apenas estava falando com algumas pessoas. Embora Davi soubesse que ele era o futuro rei e mesmo não merecendo a forte reprovação de Eliabe, Davi continuou polidamente respeitoso com seu irmão mais velho. Davi esperava que sua conversa com as pessoas ao redor fosse relatada a Saul. No entanto, depois de ouvir Eliabe reprová-lo, o povo não levou o jovem Davi a sério e não transmitiu seus comentários ao rei. Davi, portanto, se dirigiu para outras pessoas. Ele novamente perguntou a elas sobre a recompensa por matar Golias. Finalmente, como Davi esperava, suas palavras foram transmitidas para Saul. O rei ordenou que Davi aparecesse diante dele. Davi se oferece para lutar contra o gigante. Davi disse para Saul: O rei não precisa temer esse filisteu. Eu, seu servo, estou preparado para lutar com ele. Saul respondeu: Como você se atreve a lutar contra esse filisteu? Você é uma mera criança, enquanto ele é um guerreiro experiente. É exatamente por isso que eu sou a pessoa certa, argumentou Davi. Se eu perder, não fará mal à sua honra, porque as pessoas dirão que eu era apenas uma criança. E se eu ganhar, vossa majestade será elogiada por eu ser jovem e estar a seu serviço pessoal. A vitória será sua, pois vossa alteza é de fato meu senhor. Mas você não tem chance contra Golias, insistiu Saul. Seria errado confiar em um milagre. Vou lhe contar uma história que aconteceu comigo quando eu era pastor, disse Davi. Um dia, um leão e 2 filhotes chegaram perto do meu rebanho. O leão pegou um cordeiro e fugiu com ele. Eu não tinha espada ou outra arma, mas eu corri atrás dele e o afastei. Quando ele pulou em mim, agarrei suas bochechas com sua juba e o matei imediatamente. No mesmo dia, um urso e 2 filhotes vieram também roubar o cordeiro. Sem armas, venci o urso e salvei o cordeiro. Isso foi realmente notável, concordou Saul. Mas isso não significa que você será capaz de matar o filisteu. Ele é muito mais forte que esses animais. Davi explicou: Não confio nas minhas forças, mas somente em Hashem. Certamente recebi uma sugestão do céu. Assim como Hashem me ajudou contra o leão e o urso, ele me ajudará contra o filisteu. Golias não tem milá e ele zombou de Bnei Israel, que são o exército de Deus vivo. Certamente, então, ele não é melhor que um animal. Ele não tem força real, pois Hashem não está com ele. Quando Saul viu a profunda confiança de Davi em Hashem, ele disse: Vá, e que Hashem esteja com você. Que ele se vingue do filisteu. Ainda assim, Davi não tinha garantia de que ele sairia vivo dessa batalha. Ele estava disposto a dar a vida pela honra de Deus. Por esse Zerut, Hashem mais tarde realmente o ajudou. Preparativos para o duelo. Como Golias usava um brasão de cobre, Saul decidiu que Davi deveria se vestir da mesma maneira. Ele ordenou: Traga minha armadura e capacete de metal e deixe Davi usá-los. O rei também deu a Davi sua espada. Quando Davi tentou andar enquanto usava a armadura, descobriu que não podia. Ele disse a Saul: Por favor, pegue sua armadura de volta, majestade. Ela é própria para o Senhor. Não estou acostumado a isso. Deixe-me encontrar minha própria maneira de lutar contra o gigante. O Midrash nos conta. O segredo do Shemen HaMashiach, azeite sagrado. Você se lembra de que Saul era o mais alto entre os judeus de sua época? Como sua armadura coube em Davi? No entanto, surpreendentemente, isso aconteceu. Isso confundiu Saul. Como é possível que Davi fosse tão alto? O rosto de Saul mudou de cor de raiva. Esse era um sinal celestial de que Davi seria o próximo rei. Saul ficou com tanta inveja que olhou para Davi com Ainará, um mal olhado. Quando Davi tentou andar com a armadura, sentiu o ciúme e o pensamento maligno que estavam praticamente escritos em todo o rosto de Saul. Davi não tinha a intenção de fazer o rei se sentir mal. Rasa Shalom.
e nem queria ser objeto de Ainará de Saul. Obviamente, ele não poderia dizer isso a Saul. Então ele se desculpou. Não posso andar com uma armadura de ferro. Não estou acostumado a usar essas coisas pesadas. E rapidamente tirou a armadura. Como Davi realmente se encaixou na armadura de Saul, o Shemen Hamashia tinha um poder especial. Se fosse derrubado sobre um Cohen Gadol ou rei que fosse baixo, poderia fazê-lo ficar mais alto. Se fosse fraco, o azeite poderia torná-lo forte. Isso nos leva a uma pergunta interessante. Davi foi ungido com o Shemen Hamashia há um tempo. Ele cresceu quando foi ungido ou agora, quando vestiu a armadura de Saul? Existem explicações diferentes. Número 1. Quando Davi estava pronto para enfrentar Golias, ele alcançou um alto nível de confiança em Hashem. Ele agora estava perfeitamente apto para a realeza. Portanto, Shemen Hamashia de repente se ativou e o fez ficar alto. Um rei alto é mais respeitado por Bnei Israel. Número 2. O Shemen Hamashia agiu como vitaminas que fizeram Davi crescer pouco a pouco. Assim como ele cresceu em grandeza, ele também cresceu em altura. No momento em que Saul colocou sua armadura em Davi, ele atingiu a mesma altura de Saul. Davi nem se deu ao trabalho de pegar uma espada. Ele pensou: não faz sentido, será inútil, já que Golias está solidamente coberto de metal. Por outro lado, não devo confiar em um milagre, devo pensar em um plano. Davi decidiu: vou segurar meu cajado. Isso fará Golias pensar que estou planejando lutar com ele com o cajado. Em sua mão, Davi escondeu uma funda com a qual ele seria capaz de habilmente atirar pedras em um alvo distante. Ele desceu até um rio e escolheu 5 pedras que estavam suavemente arredondadas pelo bater da água. Elas eram altamente adequadas para sua funda. Por que Davi escolheu 5 pedras? O Midrash nos conta, as 5 pedras de Davi. Cada uma dessas pedras tinha um significado especial. Uma era por Aharon, que disse: vingarei o sangue de meus 2 descendentes, Hofni e Pinhas, que Golias assassinou. 3 pedras representavam os 3 patriarcas que disseram: é nosso dever punir Golias, já que ele amaldiçoou e tentou destruir nossos filhos, o exército de Deus vivo. E a 5ª pedra representava Hashem, que disse: eu punirei Golias por zombar de mim. Outra explicação: as 5 pedras foram usadas como vingança contra Golias, que tentou destruir Bnei Israel e impedi-los de cumprir as mitzvot dos 5 livros da Torá. Golias merecia ser atingido por pedras, porque apedrejamento sequilá é o castigo de quem amaldiçoa Hashem. Davi colocou as pedras em uma bolsa que ele escondeu em sua mochila de pastor. Davi contra Golias. Golias foi informado de que um judeu se ofereceu para lutar com ele. Davi foi encontrar o gigante filisteu. Com passos lentos, o gigante começou a caminhar em direção a Davi. Sua armadura era muito pesada. Ele foi precedido pelo seu escudeiro. Davi ficou com medo? Absolutamente. Ele ficou aterrorizado por um tempo curto. Uma coisa é confiar em Hashem antes de uma batalha, mas enfrentar um gigante de 6 amotes de altura, protegido por armaduras pesadas e pronto para matar, é uma questão completamente diferente. Como alguém pode derrotar esse homem? Davi pensou. Golias, por outro lado, olhou para Davi com um sorriso de deboche. Que pastor jovem e bonito, ele pensou. Certamente nunca lutou em sua vida. Estava muito abaixo da dignidade de Golias, até mesmo um tanto ofensivo. Lutar com esse garoto, sua vitória seria fácil demais. Tais eram os pensamentos de Golias, mas os planos de Hashem eram um pouco diferentes. A verdade é que, embora Golias tivesse força física, Davi tinha um tipo completamente diferente de poder. Ele era um herói de guerra, na batalha, do estudo da Torá. Além disso, Davi tinha outro mérito especial, como explica o Midrash. O Midrash nos conta uma recompensa por chorar e uma recompensa por ficar. Você se lembra da história de Ruth e Orpá no livro de Ruth? Elas eram princesas de Moabe, que se casaram com Mahlon e Quilion. Seus 2 maridos morreram quando a sogra Noemi lhes disse: estou voltando para a era de Israel. As 2 exclamaram: vamos com você. Depois que as 3 caminharam juntas por um tempo, Naomi as aconselhou:
Por favor, voltem para casa, vocês duas. Espero que vocês se casem em breve. Ela deu um beijo de despedida, mas elas protestaram. Vamos acompanhá-la a Era de Israel, ao seu povo. Não, disse Naomi. É melhor vocês voltarem para casa. Orpá concordou com relutância. Ela deu um beijo de despedida na sogra e foi embora. Naomi disse a Ruth: Olha, sua cunhada voltou ao seu povo e seus deuses. Você deveria fazer o mesmo. Nunca, Ruth respondeu. Por favor, não insista para que eu abandone. Quero me tornar judia. Seu povo será meu povo e seu Deus meu Deus. Ruth tornou-se uma Guiorete, convertida ao judaísmo, e cuidou de sua sogra em Era de Israel. No final, ela se casou com o líder da geração, Boaz. Davi foi seu descendente. Quando Orpá retornou a Moabe, ela voltou para seus ídolos e para seu antigo e imoral estilo de vida. Hashem recompensa cada pessoa como ela merece. Hashem disse: Orpá merece uma recompensa pelas lágrimas que chorou antes de deixar Naomi. Chorar enfraquece uma pessoa. Eu a recompensarei dando-lhe gigantes como descendentes que serão extremamente fortes. Orpá teve 4 gigantes como descendentes. Um deles foi Golias. Por 40 dias, Golias mostrou seu poder e ameaçou Bnei Israel. Hashem disse: Essa foi a recompensa para Orpá, já que ela andou 40 passos com Naomi antes de deixá-lo. Agora, o descendente de Orpá, Golias, estava face a face com o descendente de Ruth, Davi. Hashem disse: Chegou a hora de retribuir as 2 mulheres. Orpá beijou sua sogra, mas depois voltou para Moabe e tornou-se uma temeá, impura. Golias também é um rachá, que é também impuro. Ruth ficou com sua sogra e tornou-se uma tzadeket, mulher justa. Seu descendente Davi é uma pessoa sagrada. Quero ter certeza de que o descendente de Orpá caia nas mãos do descendente de Ruth. Golias disse zombeteiramente a Davi: Por acaso eu sou um cachorro para que você venha até mim com um pedaço de pau? Ele estava involuntariamente dizendo a verdade, pois ele era realmente um animal. Eu rezo para que meu Deus, Dagom, possa destruí-lo. Por causa dessas palavras, Davi olhou para Golias com um mau olhar. Isso causou tsarates, que se espalhou pelo corpo de Golias. Davi não sabia, mas Golias de repente perdeu muito do seu imenso poder. Assim que Davi ouviu a maldição de Golias em nome de seu Deus, o medo de Davi do gigante desapareceu. Ele disse: Eu o vencerei, pois ele não tem temor por Hashem. Golias queria atacar Davi com sua espada, mas ele ficou milagrosamente imobilizado como se estivesse colado à terra. Com muito esforço, finalmente conseguiu avançar um pouco, mas cada movimento era doloroso. Seus membros de repente pareciam muito pesados. Foi por isso que Golias chamou Davi. Venha aqui, aproxime-se um pouco. Vou matá-lo e alimentar os pássaros do céu e os animais da terra com sua carne. Davi respondeu: Você está armado com espada e lança, mas eu venho a você em nome de Hashem das hostes, o Deus do exército de Bnei Israel, a quem você amaldiçoou. Você disse: Escolha um homem, referindo-se a Deus, e eu venho como agente dele para lutar contra você. As palavras de Davi, proferidas do fundo do coração, mostraram sua fé total no poder de Hashem. Davi continuou: Hoje Hashem o entregará em minhas mãos. Eu vou matá-lo. Cortarei sua cabeça e alimentarei com seu corpo os pássaros do céu e os animais da terra. Será um tratamento adequado para uma criatura desprezível como você. Então todos saberão que o Deus de Israel está no comando. Todos os judeus daqui saberão que Hashem não precisa de uma espada ou lança para ajudar. É ele quem dirige todas as guerras. Golias se aproximou um pouco mais de Davi. Davi correu em sua direção até que ele estivesse na distância certa para usar sua funda. Davi rezou: Mestre do mundo, Ribono Shelolam, me dê um sinal de que vencerei Golias. Davi olhou para o gigante e de repente percebeu que Golias tinha tsarates. Isso deu a Davi a coragem necessária para continuar. Davi pegou uma pedra, ou, de acordo com algumas opiniões, várias pedras.
de sua mochila e colocou-os na funda e mirou na testa de Golias. Golias não estava concentrado em seus movimentos, pensando que Davi lutaria com seu cajado. A pedra atingiu Golias na testa em cheio, fazendo-o tremer e cair para frente com o rosto no chão. Pergunta: como a pedra atingiu a testa de Golias se Golias estava completamente coberto por uma armadura de ferro, exceto pelos olhos? Respostas. Número 1. Uma explicação é que havia um espaço aberto no capacete de Golias. Ainda assim, Davi precisava de ajuda celestial de Hashem. Se ele não tivesse atingido aquele local pela primeira vez, Golias o teria matado. Número 2. O Midrash explica: quando Davi gritou, darei sua carne aos pássaros do céu, o gigante olhou para cima para ver se havia algum pássaro sobrevoando. Seu capacete tinha uma viseira, uma parte móvel na frente. No instante em que ele olhou para cima, um pedaço da testa ficou exposto. Então Davi apontou para lá. Número 3. De acordo com um midrash diferente, Hashem fez com que a pedra penetrasse milagrosamente no capacete de cobre de Golias. Esse milagre foi semelhante ao que aconteceu no Egito durante a segunda praga, quando os sapos penetraram nas paredes das casas dos egípcios e atravessaram direto pela pedra. Por que Golias foi atingido na testa? Esse é um castigo midá que nega de midá. Ele estava cheio de hutzpá, grosseria e desrespeito a Hashem. Por ele manter a testa muito alta, ele foi punido pela testa. De acordo com as leis da natureza, a força da pedra deveria fazer Golias cair para trás. No entanto, Hashem enviou um anjo para empurrá-lo para frente. Por quê? Uma das razões é porque havia uma imagem de Dagon, o ídolo filisteu, desenhada sobre o coração de Golias. Ao cair em cima dessa imagem, Golias o desonrou. Além disso, a boca de Golias era amaldiçoara e zombara de Hashem, que amaldiçoara e zombara de Hashem. Agora era punida, ela ficou coberta de poeira. Golias foi apenas nocauteado pela ferida na testa e pelo golpe de sua queda. Mas ele ainda não estava morto. Davi se aproximou e, na falta de uma espada, atingiu Golias com as pedras adicionais até que ele estivesse morto. Então ele puxou a espada de Golias de sua bainha e usou para cortar a cabeça do gigante. Ele exibiu a cabeça para Bnei Israel para divulgarem o milagre. O que aconteceu com o escudeiro de Golias? O Passuque não menciona isso. É possível que Hashem o tenha capturado como prisioneiro. É possível que Davi o tenha capturado como prisioneiro. O fim da guerra. Os filisteus perceberam que o Deus de Israel estava ajudando Bnei Israel. O herói deles não morreu em uma luta honrosa, mas como um cachorro, com todas aquelas pedras atiradas contra ele. Os soldados se dispersaram. Na verdade, eles deveriam ter se apresentado e se oferecido como escravos de Bnei Israel. Esse era o acordo que Golias havia feito caso fosse derrotado. Mas os filisteus não cumpriram sua promessa. A única coisa que eles queriam era fugir a qualquer custo. Bnei Israel tocaram os chafarotes para reunir todos para perseguir os filisteus. A perseguição foi muito bem sucedida. Bnei Israel ficaram no encalço dos inimigos até que chegaram em suas cidades Gat e Ecrón. Muitos soldados filisteus foram mortos. No caminho de volta, Bnei Israel entraram no local onde o exército filisteu havia acampado. Agora estava deserto, mas cheio de pertences dos filisteus. Os judeus destruíram algumas das coisas e levaram espólio útil para si. Davi não teve tempo para o saque. Sua principal preocupação era que todos os Bnei Israel, incluindo mulheres e crianças, que não sabiam o que estava acontecendo na frente da batalha, soubessem sobre a grande vitória. Davi não estava preocupado com sua própria fama, ele estava preocupado apenas com a honra de Hashem. Ouvir sobre o grande milagre fortaleceria a fé de todos que Hashem pode ajudar mesmo sem armas. Foi por isso que Davi levou a cabeça de Golias à corte do rei, por respeito a Saul, e depois enviou a Jerusalém, bem como a muitas outras cidades em Eretz Israel. Ele colocou a espada de Golias no Mishkan em Nov, e lá foi reunido com vários outros objetos importantes, a fim de lembrar Bnei Israel do grande